Uma sala de bate-papo com personalidades da nossa capoeira e da cultura popular brasileira, onde o convidado explana com a sua visão e com a sua ancestralidade pontos relevantes da história da nossa cultura. Boa tarde a todos os amigos e amigas que nos acompanham nas nossas entrevistas, nos nossos bate-papos, aqui pelo Facebook, com grandes personalidades, tanto da capoeira quanto da cultura popular brasileira. Sejam bem-vindos a mais um programa na Identidade do Capoeira, o programa de entrevistas pioneiro no Facebook, com parceiro oficial, o Prêmio Berimbau de Ouro de Salvador, Bahia. E no programa de hoje, eu e Mestre Dunga trazemos uma personalidade maravilhosa que todos vão ter o prestígio de conhecer, que é o Mestre Jones de Salvador, Bahia, falando um pouco sobre a capoeira da Bahia no mundo, com a perspectiva dos grupos do espetáculo, onde um deles teve a participação do Messi, que vai estar falando sobre esse grande trabalho, a internacionalização da capoeira. Aproveitando, Mestre Dunga, boa tarde, Mestre Dunga, boa tarde, Mestre Jones. Mestre Jones está com o telefone, com o microfone dele conectado ali, mestre. Aproveitando que hoje nós temos espectadores do interior também, né? Então o Mestre Jones sugeriu para nós aqui uma apresentação e achei muito bacana, porque é interessante que o pessoal lá do exterior conheçam a gente também, né? Então vou me apresentar primeiro, depois o Mestre Lucas já se apresenta fazendo a fala inicial dele e apresentando o nosso convidado, né? Então, para quem não me conhece ainda, meu nome é Gabriel Lopes, sou natural do Rio Grande do Sul, iniciei a capoeira em 1998, através das mãos do professor Curió, na cidade de Santa Maria. Fazia parte, naquela época, do grupo Muzenza. Então, eu só iniciei praticamente a capoeira no grupo Muzenza e logo em seguida já fui para as mãos do Mestre Maurão, de São Paulo, do Capoeira Mandinga. Mestre Maurão, muito conhecido da capoeira, que ele fez parte durante muito tempo das competições de capoeira e também da Praça da República. Então, até hoje, sigo nas mãos do Mestre Maurão, tocando o trabalho pelo Grupo Mandinga aqui no Sul, e no ano de 2000, tive a minha formatura de contramestre de capoeira. É isso aí, agora, Mestre Dunga, o senhor pode falar alguma coisa aí? A gente está tendo um barulho de fundo, mestre, eu não sei se é aí do senhor, se é do Mestre Júnior, aqui, ó. Batidas. Peraí, acho que pode ser aqui em casa. Pode ser aqui em casa. Aí depois que eu falar, eu corto o meu microfone aqui e aí você não vai ouvir isso aí. Perfeito. Então, uma boa tarde a todos. E vou começar, então, com a proposta do Mestre Jones, que eu achei sensacional. A gente não está muito acostumado a nos apresentar, porque a gente acha que isso já é comum, mas como o nosso público ele muda muito, a gente realmente, o que o Mestre Jones nos propôs tem todo o fundamento. A minha capoeira, primeiro contato com capoeira é do ano de 82. Eu vi alguns movimentos perdidos de um mestre que tinha vindo de Salvador, achei interessante, comecei a reproduzir aquilo ali, sem saber muito o que era, e foi um contato muito, muito rápido. Passando o tempo, lá para os anos de 90 já treinando outras artes marciais, chega na minha cidade onde eu estudava,
em Pelotas, o mestre Marquinho Brasil e o mestre Julinho Brasil. Ambos vindo de Brasília, alunos do mestre Shibata. O mestre Shibata vem da ilha de Taparica. Ele aprendeu com o Antônio Diabo, que foi aluno de Canjiquinha. Então, a minha árvore genealógica é essa aí da capoeira. Então, Canjiquinha, e aí Canjiquinha com as suas ascendências, Antônio Diabo, mestre Shibata, e posteriormente o meu mestre que me ensinou, Marquinho Brasil e Julinho Brasil. Ambos vindo de Brasília, me ensinaram em Pelotas a capoeiragem. A capoeiragem tinha o estilo que nós desenvolvíamos, estava muito próximo à capoeira de combate, aquela desenvolvida pela Confederação Brasileira de Pugilismo, porque a gente fazia parte da Confederação Brasileira de Capoeira, participava de campeonatos, então a gente desenvolveu muito dentro desse estilo aí. Rapidamente, muito rapidamente, porque acho que a gente quer ouvir o mestre Jones, é ele que tem as histórias boas para nos contar, né? Uma apresentação rápida. Hoje eu sou mestre de capoeira, sou formado mestre há 8 anos pelo mestre Marquinho Brasil, né? Sempre dentro da mesma escola. E eu já faço a mesma pergunta para o mestre Jones. Mestre Jones, uma boa tarde. Para nós, uma boa tarde, né? Para quem está no exterior, pode ser uma boa noite. Mestre Jones, quando é que o senhor começa na capoeira? Quando é que esse universo da capoeiragem se abre para o senhor? Boa tarde. Só libere o seu microfone, mestre Jones. Seu microfone está desligado aí. Não. Seu microfone está desligado, mestre. O senhor tem que habilitar aí no botãozinho do microfone. Aí. Foi agora? Isso. Foi. Essas tecnologias estão dando rasteira na gente. Boa tarde a todos, né? A galera que está aí na Europa já é boa noite, né? Que agora lá são 5 horas. São 5 a mais, então lá pela Ásia, né? Já é bom dia. Já é bom dia. Então, mestre, eu não posso nem dizer assim, nem quando foi que eu comecei a capoeira. Eu acho que a capoeira, que começou foi comigo, né? Acho que a capoeira passou a entrar no meu mundo de significação antes que eu entrasse no mundo dela, né? O meu primeiro contato com a capoeira, por incrível que pareça, foi através da TV, da televisão, né? Eu tinha que acordar cedo para ir para a escola, e aí tinha a abertura da TV Aratu e da TV Itapuã, né? Que final da década de 70, início de 80, as aberturas da TV passavam os pontos turísticos de Salvador e, consequentemente, passava também uma galera jogando capoeira. E aquilo ali me encantava. Então, eu dormia tarde para ver essa vinheta e acordava cedo para poder ver também essa vinheta, né? E isso foi me inspirando. E como não era diferente de muito nessa época, eu com 10, 11 anos de idade, né, não tinha acesso a treinar capoeira, não tinha acesso às academias, né? Principalmente ali no bairro da Boca do Rio. A referência de capoeira que se tinha do pessoal que era Mestre, na Massara. Mestre Jones, perdão, tá dando umas travadas no seu microfone, mestre. Mestre Jones. Perdão, mestre Jones, está travando o seu microfone. A gente não está conseguindo lhe ouvir. Agora travou a imagem também. Travou a imagem também. Eu peço para o senhor que o senhor saia aí na sala, mestre, e entre de novo, por favor, pelo link.
por gentileza. Pessoal, enquanto o mestre faz essa conexão de novo conosco aqui, eu vou estar passando para vocês a agenda da semana. Agora, na parte da tarde, como vocês estão vendo, a gente está tendo a entrevista com o mestre Jones. Como é que estamos, mestre Jones? Estão me ouvindo? Sim, ótimo. Alto e claro. Bom, beleza, então. Então vamos tentar dar Retomar. continuidade, né? Isso aí, mestre. Fique à vontade, a live é sua. Então, como eu estava falando, né? Minha primeira vivência de capoeira foi justamente assim, através da TV, né? Assistindo a abertura e o encerramento, né, da TV Aratu e da TV Itapuã. E aí tinha os pontos turísticos que passavam nessas aberturas, e aquilo ali me encantou. E eu tinha aquela vivência com o pessoal lá na rua, lá na Boca do Rio, que eram alunos do mestre No, né, e de outros mestres que tinham lá, como mestre Zéu, né, João Carlos, que também eram da linhagem do mestre No. E por eu ser criança, né, com 10 anos, 11 anos, a gente não tinha acesso a estar treinando em academia. Então nós aprendíamos com os colegas ali na rua. E assim foi indo. Quando eu estava com 15 anos de idade, eu fui trabalhar de cobrador de ônibus. Eu era cobrador de ônibus, fazia a linha Praça da Piedade, em Engenho Velho da Federação. E sempre eu pegava no horário de 2 horas da tarde até meia-noite. E sempre à noite, no horário de 7 mais ou menos, que era um horário do café que tínhamos um intervalozinho maior ali na Praça da Piedade, então tinha roda de capoeira, né? Porque naquela época tinha roda de capoeira na Praça no Relógio São Pedro, na Praça da Sé, Terreiro de Jesus, no Carmo. Então tinha roda de capoeira em tudo quanto é lugar. E eu mesmo com a roupa, com o fardamento da empresa, eu entrava, participava daquela roda de capoeira ali, né? Então estava sempre ali jogando capoeira. E até o dia que o motorista foi embora e me deixou lá jogando. E aí eu perdi, né? Perdi o emprego, mordi a boca. Certo? E essa foi o meu primeiro contato assim com a capoeira. E eu já acompanhava, já ouvia falar no mestre Braulio, né? No Braulino, galera da Boca do Rio, e aí falava que era o cara, era o miseravão da área, né? Era o cara que, quando chegava na roda, quem tinha coragem entrava e quem não tinha ficava lá, né? Passava super bonde na mão, quando pegava um berimbau não descolava, ficava ali só tocando, cantando, batendo palma e nada de jogar. E eu falo, pô, é com esse cara que eu quero treinar, é com esse cara que eu quero treinar. Mas não tinha, né, essa oportunidade, né? E eu brincando, a gente não tinha aquele domínio de golpe, né? A gente aprendia a fazer os movimentos de capoeira, tal. E por aí ia. Até que um dia eu tive a oportunidade na praia, lá do Corsário da Boca do Rio, quando chegava dia de domingo, a praia fechava, que era a galera dando salto, treinando na praia, né? E aí fazia um corredor, e aí os caras tudo dando salto, tudo. Aí eu comecei a dar salto ali também, tal, ele aí gostou, a gente começou a conversar, e aí eu passei a ter um convívio com o mestre Braulio. Aí, em 84, mais ou menos, eu fui para a Tenda dos Milagres, que era uma de muitas casas de espetáculo que tinha em Salvador, né? Aí eu comecei a trabalhar ali na Tenda dos Milagres, né? Então, o meu início na capoeira foi por aí. Se a gente for pegar, tipo, a linhagem, né? Ah, mestre, começou com um show quando? Aí vai aqui para uma direção. Aí a capoeira com o Braulino, a gente vai pegar outra, que é outra história, é
é muita resenha. Hoje vamos tentar focar, então, né, dar seguimento à proposta, que é da capoeira da Bahia, né, a nível de espetáculo, e como ela ganhou, né, ganhou o mundo, na minha visão, porque foi assim que eu ganhei o mundo, né? Como eu disse no início, da capoeira de rua, eu fui para o palco. E o meu primeiro palco, né, foi a rua. Que ali naquele contato da capoeira de rua, era um palco para a gente. Para mim, aquilo ali já era um palco. Né? Ali nós ensinávamos, ali nós jogávamos capoeira. Ali eu vivenciei alguns dos fundamentos hoje da capoeira que se diz, né, um pouco já transformada, né? Tipo o próprio o pega laranja no chão, tico-tico, como chama agora, né? Que ali pra gente era a famosa isca, né? Pra gente poder ganhar o dinheiro ali na roda de rua, né? Que a gente chegava até, armava a risca, o cara pegava uma nota, vamos botar hoje, né? De R$5, a gente fazia um jogo, dinheiro ali para poder pegar com a boca dentro do jogo mesmo. Daqui a pouco um outro vinha, botava 10, aí quando um arrasteiro, uma coisa, né, fazia aquela encenação toda. Aí o outro, para querer ver o circo pegar fogo mesmo, já botava uma de 50. E aí a gente ia ganhando o dinheiro e depois a gente fazia, né, o nosso. E que hoje fazem, já pegam, já amarram, já botam no lenço, já amarram para poder falar, entendeu? Dizer que era assim, mas eu vivenciei assim dessa forma. Então eu vi aquilo ali como um palco da vida, era um meio de sustento, e como até hoje, Bahia, a roda do terreiro e do mercado é uma fonte de renda para aqueles capoeiristas que estão ali, que são os verdadeiros guerreiros, né, que já tem anos e anos ali. Por exemplo, o mestre já morreu, o mestre Gagé, o mestre Cano, o próprio mestre Índio, que fez dali do mercado, né? E tantos outros que tiraram seu sustento dali. Uma vez teve um cara chegou e aí falou: pô, mestre, eu fui na Bahia, e aí quando eu cheguei fui para jogar uma roda lá no Mercado Modelo e o cara não deixaram jogar, né? Não deixaram eu jogar, tal, não sei o quê. Ou queria cobrar para me deixar jogar ali na roda, que eu tinha que contribuir para poder chegar. Pô, isso é errado, não sei o quê, questionando, né? Eu aí falei para ele: Mestre Jones, trancou. Mestre Jones. Mestre Jones. Fala trancou. Tá travando o seu microfone, mestre. O microfone e o vídeo também para mim. Vídeo também. Vamos ver se o mestre consegue voltar assim mesmo. Senão a gente dá uma guardada também. É porque aquilo ali é um ponto turístico. Pessoal, aproveitando, nós vamos deixar para lançar a agenda da semana que vem no domingo, então, depois da entrevista do Mestre Catitu. Ou na entrevista do Mestre Catitu a gente já lança a agenda da próxima semana. Garanto a todos que nós temos entrevistas maravilhosas para terça que vem. Fiquem ligados. Meu amigo Bananal, de lá de Salvador também, mora em São Paulo, percussionista de mão cheia, Cristiano Bananal. Bananal participou do grupo de shows também. Eu não lembro agora se foi o mesmo que o Mestre Jones participou, que foi o Oba Oba, ou se foi outro grupo. Me diga aí, Bananal. Mestre Jones, está nos ouvindo, mestre? Eu estou te ouvindo, só não tô me vendo. Você está me vendo? Não, estamos lhe vendo. Mas, Mestre Jones, eu acho que... Será que o senhor não apertou no vídeo aí? Não? Não. Mas posso ir contando a história e a gente vai tentando resolver o problema. Por se aí, tiver eu apertei o vídeo, agora sumiu e agora era para estar aqui. Mas o Bananal fez
fez parte também do grupo que eu fiz também. Um dos, né, que ele fez parte de vários grupos. Sim. Bananal é uma lenda. É uma lenda, é uma lenda. Então, tá de ver. Você consegue ver para aparecer a minha imagem, que aqui agora nada. Não, que é. Um pouquinho já vem, mestre, mas se eu quiser ir contando, pode ficar à vontade. Então, esse foi a minha primeira vivência, né? E não só eu, Fly, entendeu? E Dunga, muitos capoeiristas, né? Naquela época, era uma época onde nós tínhamos um objetivo, certo? De treinar, com o objetivo de conhecer o mundo através da capoeira. Né? Que a capoeira tinha a possibilidade de nos abrir a porta do mundo para a gente. Então, para você ter uma ideia, ali na década de 80, enquanto eu trabalhava na Tenda dos Milagres, tinha a Tenda dos Milagres, Solar do União, né? O restaurante ali no Alto de Undina, Moenda, tinha o Sesc, fora os grupos folclóricos que tinham, né? Naquela época que o mestre Dinho, do Capoeira Topázio, tinha um grupo, né, de show, fazia o show no Solar do União. O mestre King Kong, o mestre Macaco Branco, quem mais? Tinha mais os outros dois, de Firmino, de Itapuã, tinha o Balé Folclórico da Bahia. Então, você tinha mais ou menos umas 10 campos, 10 áreas que você poderia estar atuando e estar fazendo show. Então, eu fazia show da Tenda dos Milagres e, na época, também entrei no Balé Folclórico, então fazia show com João de Barro, né? E aí a nossa vida, né, atrás disso. Então, nós tínhamos, assim, uma legião de pessoas que corriam atrás desses profissionais que estavam na frente dessas casas de shows, entendeu? E alimentavam o sonho de poder estar se apresentando ali e, através da capoeira, poder sair, né? E lá na Bahia, vocês sabem que na década de 60, 70, a professora Emília Biancardi, né, foi a pioneira com show folclórico e levou vários capoeiristas para o mundo, né? Nós temos como o próprio mestre Pelé da Bomba, o mestre Alabama, Gelon, dentre outros, né, que trilharam. E aí a capoeira começou a pegar visibilidade lá fora. Então, esses grupos, velho, eram tipo assim, a galinha dos ovos de ouro, né, para os capoeiristas que estavam iniciando, para poder treinar capoeira e conseguir ter uma vida melhor. Imagine aquela galera que morava lá para o lado, né, do subúrbio, da Cidade Baixa. Então tinha o mestre Dinho, né, que estava por ali com o show no Solar do União. Tinha moleque ali, velho, que ia de manhã para a Praia da Cantagalo, ficava o dia todo ali treinando. Uma expectativa para poder mostrar um trabalho ali para o mestre Dinho, né, poder mostrar para outros, né, para João de Barro e outros, para poder ser um artista, porque todo mundo queria ser artista. Ninguém estava preocupado, naquela época ninguém se preocupava em treinar capoeira, com fundamentos de capoeira, tá entendendo? A capoeira de academia, não. Era todo mundo que dançarino, bailarinos, eram artistas, eram capoeiristas. Muitos saíam da rua e iam treinar. Duro, com o objetivo realmente de alcançar o mundo, né? Então, hoje eu posso dizer para você o seguinte, tipo, você estava lá no Birimbau de Ouro, né? E como eu falei, você tem um alvo. Se seu alvo é conhecer o mundo, então tinha o mestre Camisa Roxa com o Brasil Tropical e o Franco Fontana com o Oba-Oba, né? Esses eram o foco que, quando eles chegassem no Brasil, fora outros, né, que apareciam também, mas esses eram os mais cogitados assim. Então, Mestre Jones, Mestre Jones, só me explique uma coisa.
Como é que o Franco Fontana, não sei se seria o que ele é artista, que é produtor, ele é produtor, é Isso. isso? Tá. Ele é produtor, diretor, empresário. A companhia Oba Oba era dele. Tudo Ah, era sim. ele que fazia. Tá. E como é que ele tem essa ideia de fazer o Oba-Oba? Porque já existia o Viva Bahia, né? Já existia o Aham. Viva Bahia lá. Por que todos esses que tinha muita demanda, qual era a ideia? Por que ele surgiu a ideia de fazer o Oba-Oba? E tinha o também do Camisa Roxa também, né? Que fazia É, esse mesmo, como é que eu vou dizer assim, circuito fora do Brasil. Como é que surge a ideia de fazer o Oba-Oba? rapaz, eu sinceramente não sei. Não vou dizer como é que surgiu essa ideia da cabeça dele, né? Ele é um italiano e ele já trabalhava já desde a década de 70 com a música popular brasileira. E aí, de repente, veio essa ideia de montar esse grande. Ele viu que o Brasil tinha um potencial, porque o Oba-Oba não era só capoeira, né? Tinha um recorte de norte ao sul do Brasil. Então você pegava desde nós tínhamos um quadro que era fauna e flora, que pegava desde a floresta Amazonas e ia até a dança gaúcha. Então lá nós tínhamos pessoal de toda a região do Brasil, nós tínhamos profissionais dentro do Oba-Oba. Né? Chegou a época de ser 75 componentes para poder estar. Só na Broadway passou 2 vezes pela Broadway. Né? Las Vegas também. Então era um show, não era um showzinho. Posso lhe dizer que era um. Como é, meu Deus? Posso te falar? Me fugiu o nome aqui um musical. Era um musical brasileiro. Era um espetáculo para teatro, com 2 horas de relógio, com dois tempos. Entende? Então era uma mega produção. Era uma mega produção. Certo? Mas antes, o mais importante é o seguinte: antes de nós chegarmos lá no Oba-Oba, o Oba-Oba era o ápice, né? Era onde a gente queria chegar. Mas antes de chegar lá, a gente tinha que ter passado pela Cantagalo, pela Praia da Boca do Rio. Aí era João de Barro, era Mestre Dinho, né? Balé Folclórico da Bahia. E aí ia que todos esses daí eram as escolas, era a preparação, era o estágio, que você ia alcançando aquele estágio, né? Para quando você chegasse e falasse assim, pô, vou estar começando agora, vou começar com quem? Não é querendo assim menosprezar ninguém, mas tipo, as pessoas que davam oportunidade para esses iniciantes eram o Mestre Dinho. O Mestre Dinho abria a porta dele lá para todo mundo. O cara chegava e queria treinar, queria fazer, e hoje ele tem alunos ou pessoas que passaram pelo Solar do União, espalhado pelo mundo todo, porque o Solar do União era uma grande vitrine para os artistas. O pessoal queria assistir um show, era para o Solar do União, aí ia para a Tenda dos Milagres, ia para a Moenda, procuravam as casas de shows, né? O pessoal ia para lá para jantar e assistir o show, e ali estavam vendo aqueles artistas. Né? E aí Mestre tinha Jones, essa escada, pois não? Mestre Jones, como é que é a sua seleção pro Oba-Oba? Como é que se deu a seleção? A minha seleção se dava justamente isso. Tinha um anúncio, né? E era engraçado, porque às vezes os caras treinavam muito tempo junto, estavam junto ali treinando, e às vezes tinham audição, e às vezes o cara que estava treinando ali com você nem lhe falava. Quando você chegava na audição, eu ia lá também, né? Então, aquele zum, 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 aquele burburinho, aí, ó, vai ter audição, o Franco Fontana vai estar aqui, ó, o Camisa vai estar fazendo audição em tal lugar assim, assim. Então, o pessoal já sabia. E aí, ia para fazer audição, meu irmão, era 150, era 200 capoeiristas que chegavam ali para poder fazer aquela audição, passar pela essa peneira, era complicado. Às vezes era uma semana de audição, para você poder escolher 2 ou 3 que você já tinha um perfil do que você queria, né? O Franco, ele já tinha uma ideia do artista, né? Dos primeiros artistas que foi passando, que quando um saía, ele procurava um que tivesse aquela mesma característica para poder substituir, entende? Ou então que aparecesse com uma novidade, com uma coisa assim diferente.
Certo. Mestre Jones, me diga uma coisa. Saiu uma pergunta aqui que eu acho interessante, está dentro do contexto, que é, só um pouquinho, deixa eu só encontrar aqui, que fala, qual foi a sua primeira viagem? Ó, o Johnny Santana faz, Mestre Jones, boa tarde. O senhor poderia dar alguma informação sobre a sua primeira viagem e se tinha algumas pessoas de grande nome com o senhor nessa viagem? Pai, minha primeira viagem foi com a professora Emília Biancardi, né? Já não era mais o Viva Bahia, mas era fomos para o sul da Bahia, e ali estava o Di Molinha, não era o Di Mola, mas era um Di Molinha, que nem sei por onde ele anda. Se a galera que está aí, né, assistindo aí, tiver notícia do Di Molinha, me dá um salve aí, né? E essa foi a minha primeira viagem, que até foi frustrante, né? Porque quando chegasse dessa viagem, íamos para a Argentina, mas aí eu fui cortado no meio da viagem, né? Que estava eu, o Val, o Di Molinha e tinha um outro capoeirista. Eu acho que o Val conversou com a professora Emília para poder botar o irmão dele. E aí eu saí, o irmão dele entrou e eu do aeroporto que eu já ia para a Argentina tive que voltar. Essa foi a minha primeira viagem. Depois dessa foi com o Oba Oba, mesmo em 91. Aí nessa, assim, aí tinha algumas pessoas, o mestre King Kong, né? O mestre King Kong estava lá, o mestre Cobrinha Mansa, tinham dois alunos, tinha dois alunos, acho que era do Antônio alguma coisa, que era aluno do Ponciano, do pessoal do Cordão de Ouro, né, do mestre Suassuna. O mestre Feijão, né, do Rio de Janeiro, estava nessa... Não. Sim. O feijão pequenininho, não sei se é Muzenza ou se é Senzala. Acho que é Senzala, que ele era aluno do Peixinho, né? Certo. Entendeu? O mestre Feijão, então tinha essa turma boa. Aí foi que estava o Bananal, e aí estava o Edmilson, né, que era da Topaz. Mas antes disso, uma galera passou por lá. O próprio César de Alabama, né, Pelé, tudo foi essa galera de show que passou por todas essas escolas, né, passou pela mão do mestre Badaró, de King Kong, de João de Barro, passou por toda essa turma, aí até chegar a esse nível, né, para poder viajar. Mas era assim, era um sofrimento, mas era um sofrimento gostoso, pô. Imagina você ficar o dia todo na praia treinando, naquela expectativa, mas ainda existia, brother. Hoje não existe mais. Hoje meu filho, acho que está aí assistindo a live também, né? O Johnny Santana, né? Ele começou capoeira com 2 anos de idade, com 5 anos estava fazendo show na tenda, com 7 anos ia fazer 8 anos, entrou no Oba Oba, né? E hoje está na República Tcheca, está com 30 anos. Mas hoje ele já não quer mais trabalhar com capoeira, entendeu? Que ele disse que a capoeira hoje já não está dando o retorno financeiro que ele precisa, né? Hoje você não consegue, eu vou lhe dizer assim, hoje para você, o seu aluno hoje na capoeira, você não tem assim muito o que oferecer para ele, como antes a gente tinha. A gente falava, pô, tu precisa treinar, pô, tu quer viajar, tu quer ganhar dinheiro com a capoeira, o caminho aqui é esse, tal. E os meninos acreditavam e corria atrás e ia, né? Posso te dar um exemplo para você aqui do mestre Pedreiro Trovoada. Você conhece da Topaz, que está na Espanha? Sim. Conhece, mestre Flávio? Então, o Pedreiro, quando eu estava ainda na tenda dos Milagres, ele ainda pivete, né, novinho, aí chegou lá. Pô, quem é o mestre Birro doido aqui? Eu falei, sou eu, porque aí não, porque o mestre Braulio mandou vir aqui, para eu deixar aqui, para eu poder fazer o show. E era um cara que era menino de rua, né? E estava ali, depois ele fez um show um tempo lá com a gente, depois foi com o mestre Dinho, né? O mestre Dinho, ele acreditou no mestre Dinho, ficou ali treinando, começou a viajar, foi para o Japão, voltou, começou a fazer um show fora. Hoje está na Espanha, é lutador, Então, igual a ele, tem inúmeros.
Entendeu? Porque naquela época nós tínhamos algo para poder oferecer, um caminho para que ele pudesse trilhar. Hoje você consegue fazer... Oi. Mestre, o senhor falou sobre treinamentos individuais, né? Que era para se desenvolver, que é os treinamentos que o senhor fazia na praia, que o senhor fazia nas ruas e até nas casas de espetáculos em Salvador. Mas tinha algum tipo de ensaio coletivo? Como é que funcionava esse ensaio? Como é que funcionava? Vocês ensaiavam a roda de capoeira ou ensaiavam as entradas? Como é que funcionava essa parte do espetáculo? A parte do espetáculo, como todo espetáculo, é tudo marcado, é tudo coreografado, né? Então, a gente tinha um treinamento, cada um já tinha o seu perfil, né? E você sabia, você tinha o seu número para poder fazer, né? Vamos supor, vou dar um exemplo, o Bananal, ele entrava no palco, ele tinha que entrar com uma sequência de flips, num sinal mortal, ele tinha que dar 3 cruzadas no palco, né? Ele ia, voltava, depois voltava, ele ia e tinha que finalizar com uma sequência de flicks no lugar, o flick-flack, né? da ginástica, né? Ali paradinho ali no lugar. E tipo assim, ele tinha quase que uma quantidade certa para poder fazer. Se ele não fizesse aquilo ali, ele pagava uma multa, ele era multado. Entendeu? Porque você tinha a obrigação de você fazer aquilo que você propôs em fazer, já desde do teste quando você fez. Porque quando você faz o teste, você diz o que você sabe fazer e o que você pode fazer. Então, nós escolhemos, montamos, né? Ele mostra tudo o que ele pode fazer, é selecionado os movimentos, né? Os movimentos que é interessante para o show, os movimentos mais fortes, e ali ele tem que fazer aquilo ali todos os dias. Mas aquilo já estava dentro da gente, né? Porque já vinha, para você ter uma ideia, na década de 80, pô, a gente fazia show, quando fazia show ainda naquela época lá atrás, era noite que era 2 shows por dia, tinha semana que era 2 shows todo dia. 2 shows todo dia você fazendo a mesma coisa. Então, quando você chega para viajar, você já sabe tudo que você vai fazer. E tinha um ensaio, todo dia tinha um ensaio. Quando você errava alguma coisa, você ensaia. Eu vou lhe falar, mestre, uma coisa que agora que me veio aqui. Você sabe, na Bahia, eu vou lhe dizer uma coisa, todos os mestres da Bahia, da década de 70, passaram pelo show folclórico. Foram artistas do palco. O próprio, o mestre João Grande, fez show na Tenda dos Milagres por vários tempos, vários anos. Eu acredito, não vou dizer vários, assim também, mas eu fiquei 1 ano lá, e fazendo show com o mestre João Grande. Ele tocando berimbau, ainda jogava, dançava para o Mulu, estava ali toda noite, saía de lá 1 hora, 2 horas da manhã. Entende? Então, hoje, toda essa galera que está aí fora, hoje eu vi você fazendo a entrevista com o mestre Careca, se eu não me engano, né? Que falou que está lá, tal, não sei o quê, passou pelo grupo de João de Barro, né? Com certeza treinou com aquela galera, tem todo um processo, tem muita história. Antes dele chegar lá, muita água rolou. Certo. Mestre, me diga uma coisa, as danças folclóricas, tipo maculelê, puxada de rede, samba, tudo isso fazia parte do repertório? Todo mundo fazia isso? E outra coisa... Fazia parte. Tá, e outra coisa... Havia um estudo para entender, ou esse estudo era só do organizador e vocês só reproduziam? Como é que funcionava isso, mestre? Não, como eu dizia para você, em toda tinha gente de toda a região, tipo, a dança do Sul, né, tinha uma turma do Sul, tinha o Norto, né, tinha um Cristiano, tinha uma outra turma do Sul que eles entendiam aquela dança, eles sabiam o que estavam fazendo, eles só não reproduziam. Aquilo fazia parte da cultura dele. Como nós da Bahia tinha a parte que fazia parte da nossa cultura, né? O frevo faz parte da nossa vivência também. Então nós sabíamos o que estavam apresentando, não era simplesmente dançar só por dançar. Aquilo já estava dentro já da nossa cultura. A gente já dominava aquilo. Certo. Mestre, me diga uma outra coisa. A gente se acostumou, a gente é capoeirista,
se acostumou a ver o mestre Cobra Mansa desenvolvendo a sua Angola com maestria, né? Que é uma referência. E me diga, quase como fofoca aqui, só eu e o senhor, como é que era o mestre Cobra Mansa no show? Também ele era angoleiro? Lá ele não entra nesse esquema, né, de angoleiro, de coisa, não. O mestre Cobra Mansa é uma figura. Eu acompanhava o mestre Cobra Mansa desde que ele fazia a sua apresentação na rua, né? Pulando por dentro do arco de faca, vendendo a banha do peixe elétrico. Então, o mestre Cobra Mansa, no show, ele dava salto. Entende? Ah, é, mestre? O quê? Pode contar. Aqui, ó. Mestre, pode contar que vai ficar só entre nós. Não tem quase ninguém assistindo. O mestre Cobra Mansa, ele era uma figura. Quando eu entrei na companhia, né, o mestre Cobra Mansa, ele era o responsável pela capoeira, né? Ele foi quem levou o Franco Fontana para a Bahia para poder escolher, fazer a audição, no caso que eu participei, e ele estava na frente da audição quando eu fui escolhido para poder viajar, né? Mas antes tinha outro, o Bocanha. O Bocanha parece que foi o primeiro a levar o Franco lá à Bahia para poder estar escolhendo os artistas. Então, o mestre Cobra Mansa, ele era uma das pessoas de confiança do Franco Fontana, né? Fazia audição e depois tinha que dar aquela referência, né? E aí, você conhece, não conhece? Entendeu? Dá para participar, tem condições, não tem, a nível de comportamento, né? Porque, querendo ou não, o Oba-Oba era, eu posso lhe dizer assim com toda clareza, era um Big Brother, onde nós morávamos em um hotel grande, que já teve época de ficar 2 andares do hotel só com o elenco da companhia. Entendeu? Então, vamos botar assim, o 11º e o 12º andar era só da companhia. As portas do corredor praticamente ficavam abertas, né? A gente transitava por ali, aquela coisa toda. Então, tínhamos horários para poder chegar, para poder sair. Então, o Cobrinha aconselhava muito a gente nesse sentido, né? Diz quando a gente... Você sabe que capoeira sempre é aquilo, né? O não sempre para a gente era bem visto, que era um desafio, né? Aquilo ali não pode não, então vamos lá. Certo? Mas é assim que funciona. Vai ficar só entre nós. A gente não gosta de ouvir um não, cara. Você fala assim, ó, tem ali uma roda ali agora, você não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, você aí, porra, então estragou. Mestre, algumas outras coisas que eu vou salientar. Tem umas quantas pessoas que estão entrando aqui, que são, acho que fizeram parte do Oba-Oba. Ed Santos, que eu não como está pequeno no computador, não consigo identificar, né? Falando aqui, grande birro doido, velho tempo da moenda, né? Então, Johnny Santana, que eu acho que é o seu... Se é de Santos, você está falando da cidade de Santos, né? Não, Ed Santos. Ed, tá aqui, ó, tá aí tá na tela aí até eu acho que deve ser o mestre Ed Santos, alguma coisa assim? Será? Deixa eu ver se eu consigo ver o que é. Deve ser aí, Edmilson. Pode ser. Ele tá em forma ainda, mestre. Tá em forma ainda. Pela foto aqui. Ali a Moenda, eu fiquei um tempo ali na Moenda, né? E eu tomava conta ali do show da Moenda, então teve uma galera que passou ali pela Moenda, né? Tem uma turma boa que tá... tem o Dionei, que tá na Alemanha, o Nando, que tá na França, o mestre Inho, que eu acho que tá na Itália, não sei onde é que tá. Então essa turma passaram lá. E tem muitos que eu posso falar assim, não sei se estão com raiva de mim ou não, porque eles precisavam ensaiar. Era um moleque que era um bom de capoeira, assim, tá entendendo? E não tinha muita técnica, mestre, assim, entendeu? Porque para capoeira você tem que chegar e, tipo assim, fazer 10, 15 meia-lua no lugar, sem deslocar, né?
E aí eu pegava a cadeira, chegava na manhã, eles chegavam mais cedo, a gente pegava a cadeira, empilhava a cadeira e falava, bora, bota ali, meu irmão. 10 meia-lua, 20 meia-lua para um lado, 20 meia-lua para o outro, era armada. Pô, meu filho treinava comigo, ele chorava, pô. E, pô, pai, não sei o que, nada, meu pai. É isso com 10 anos de idade. Então, tinha que ter esse treinamento, tinha que treinar, e a turma da Moenda tem muita história ali para poder contar. Semana eu estava falando com um, ele aí me falou assim, me agradeceu. Porra, mestre, muito obrigado pelo seu incentivo, pela sua insistência, e me botava ali na cadeira, ali de castigo, treinando, dando armada, que não sei o que, tal. Mas hoje eu aprendi muito com o senhor, tal. Mas faz parte da nossa história, né? Faz parte. Mestre, uma outra coisa. Aqui, ó, ele colocou Ed Santo Zumbi. É o grande Zumbi. Zumbi, rapaz. Conheci. É esse aí. Tá. Então, mestre, uma outra coisa assim, ó, conte um pouco mais das suas viagens internacionais, quais os países o senhor conheceu, e conte algumas histórias interessantes, engraçadas, que aconteceram durante essas viagens. Conta aí para nós. Abre o baú, mestre. Rapaz, vamos lá. Rapaz, você vai comprometer muita gente, viu? Não, é só entre nós. É só entre nós, ninguém está ouvindo. Na minha primeira viagem foi para o Canadá, né? Foi quando eu saí para ir para o Canadá. E depois do Canadá fui para os Estados Unidos. Que ano foi isso, mestre? Que ano foi isso? No Canadá? Final de 91. É certo. Siga. Em 92 saímos do Canadá e fomos para os Estados Unidos, né? E aí, nos Estados Unidos, ficamos 11 meses em Reno, no estado de Nevada, que era uma cidade onde tinha vários cassinos, e de lá também fomos para Las Vegas, né? E aí eu tive que sair. Ganharam dinheiro, mestre? Ganharam dinheiro? Rapaz, ganha, rapaz. O difícil é controlar, entendeu? Hoje eu digo para os meus alunos, a coisa mais fácil que tem é você ganhar dinheiro, porque dinheiro a gente ganha muito. O problema é que depois você chega e se pergunta que miséria foi que eu fiz com esse dinheiro que eu ganhei. Entende? Então, aí eu tive uma das histórias. Aí teve uma história interessante, até mesmo com o Franco, porque quando você entra nessa companhia, você tem uma mensagem aí, veja aí, Flávio, de quem foi? De alguém da Sala Topázio. É Topázio, isso. Falando do Mestre Dinho, do show folclore da Bahia. Sempre fala do senhor. Parabéns pela entrevista. Esse daí deve ter sido dos inúmeros, né, que passaram por esse sofrimento da Cantagalo, né? Passou pela mão do Mestre Dinho. Fez Show do Amor. Você conhece a história do Show do Amor, não? Não, mas a gente quer conhecer. Com esse nome, né? A gente quer conhecer. Com esse nome, a gente quer conhecer. Não nos deixe... vai identificar. Mestre João de Barro, meu irmão, um abraço, viu, velho? Eu te amo e muito obrigado também que foi uma escola, né? A Companhia Internacional o Bananal aí falando. Bananal tá entregando o senhor aqui, mestre. Diz que o senhor ganhava muito dinheiro, mas gastava muito também. Mas velho, tinha que ser, pô. Eu tinha um Juninho para dar comida, pô. Não tinha, não. Então, o que era que acontecia? Esse menino da Topázio aí, velho, deve ter sido uma galera, velho. Eu vou lhe falar, mestre. Ontem, me desculpe, eu vou entrar aqui no outro. Ontem, naquela sala, ontem, você estava entrevistando o mestre Pop, né? Que aí eu estava perguntando a ele. Aí estava falando dos grupos, né? E tudo. Certo. Tem uma ligação. Eu posso dizer para você, tipo assim, ó, o mestre Dinho e o mestre Camisa, né? Eles eram duas pessoas-chave aqui no Brasil, porque eles tinham ligações diretas, tinham porta de acesso para poder estar mostrando o pessoal que estavam do lado dele. O mestre Dinho, no Solar do União, já tinha um nome, então o pessoal estava ali fazendo show, então estava ali, não fazia show ali porque amava o mestre Dinho, nem porque gostava de fazer o show no Solar do União, esperando a oportunidade dele aparecer e ele poder viajar, né? E o Camisa
o grupo também se cresceu também da mesma forma, na expectativa do camisa roxa quando chegar, entendeu? Primeira coisa que olharam os alunos do mestre camisa, do irmão dele, para poder estar apresentando, e muitos viajaram assim dessa forma. Então, hoje o mestre Dinho tem aluno espalhado pelo mundo todo, certo? Que muitos só falta carregar água no cesto para poder levar para o mestre Dinho. Outros não. Tem outros que você sabe que a capoeira é ingrata, né? Joga a pedra, mas se ele botar a mão para cima, ele sabe que não existe esse negócio, não. Então, eu vou lhe falar. Então, a história é interessante dessa do Uba-Ubaninha. Não, e outra coisa. Mestre, o senhor teve em Las Vegas, né? O senhor disse que esteve lá em Las Vegas, né? Poxa, se não tiver história boa em Las Vegas, eu não sei onde tem. Né? Porque o senhor pode. Não esqueça. O senhor pode esconder o. Não esqueça de uma coisa, né, mestre Dunga? O que acontece em Vegas, fica em Vegas. Fica em Vegas. Deixa ele. Boa, Flávio, boa. Ó, me parece que até parece aquele filme, como é que é o nome do filme, aquele que passa em Vegas, aquela comédia, foi baseada nas histórias do Mestre Jones, lá. Vai lá, mestre. Vai lá. Aí, conte. Que acontece? E como na companhia, a companhia tem as suas regras, né? Como todo setor de trabalho tem as suas regras. Então, a gente, quando viajava, você não ganhava muito, você ganhava pouco. Eu posso dizer para você, tipo assim, eu pegava, vamos botar $210 por semana, porque uma parte ficava ali retida. Aí o Dominguinho aí, ó. Esse aí foi um que sofreu muito, viu? Esse aí, ó. Esse Dominguinho aí ralou muito. A família toda foi de artista. Tanto Dominguinho, como Domingão, Luciano, Dora, todos passaram pelo balé folclórico, né? Fizeram show com o João de Barro. Hoje o Dominguinho ele tem um trabalho na Itália, né, com capoeira, com show, com animação, entende? Eu vou chegar numa história dele lá, depois eu vou chegar. Me lembre, viu, dessa história do Dominguinho. Eu acho que o senhor está enrolando para contar as histórias, mestre. Eu não quero dizer nada, mas as histórias devem ser tão cabulosas que o senhor está dando voltas e voltas para o tempo terminar. Tem. Mas vou dizer, esse tempo não termina enquanto o senhor não contar a história. Ixi, Maria. Então, aí eu estava desci do Canadá, fui para os Estados Unidos, né? E no contrato do Oba-Oba dizia, tipo, você, quando termina o show, você tem até 2 horas da manhã, você tem que estar dentro do quarto, né? Você tem que estar no hotel, já dentro do quarto. E você não pode ir no restaurante, na sua mesa, você está ali, você não pode ter outra pessoa na mesma mesa que não seja da companhia. Você não pode visitar o quarto de ninguém. Você não pode receber visita no quarto de ninguém. Então, uma série de coisas não podiam. E, às vezes, a gente não entendia por que não, e não. Então, você não pode se relacionar, não poderia namorar com ninguém que fosse nem do teatro e nem do hotel, do lugar onde você trabalha, nem onde você mora. E aí eu conheci uma menina que trabalhava nesse hotel, né? Começou. E aí comecei a sair com essa menina, tal. E aí eu chegava 2 horas da manhã em um Camaro conversível, né? Todo importante. E o Franco chegou a ver isso. Aí eu tinha pedido para poder vir de férias, né? Em agosto, que era o aniversário de meu filho, que eu estava onde eu estivesse, eu tinha que vir para o Brasil para poder fazer o aniversário dele. Aí é para fazer o aniversário de 2 anos. Aí eu falei assim, Franco, eu preciso ir para o Brasil, aniversário de meu filho, tá? Eu quero ir de férias, já tem. Ele aí tá tudo bem. Ele aí chegou e falou, olha, é o seguinte, você tem 2 opções. Ou você vai de férias, né? E aí você volta depois, ou eu vou ter que ir lhe mandar embora. E nisso eu já estava lá dentro da companhia, já tinha aproximadamente uns $2.000, que fica tipo como se fosse um fundo de garantia, né? Porque se você estiver fora da linha, você perde, justa causa, você perde aquele dinheiro que está ali, que a gente chamava de saldo.
E aí, cara, eu cheguei para ele, ele falou, olha, eu sei que você está saindo com a menina lá do coffee shop, certo? E você sabe que não pode. Eu gosto muito de você. Eu vou lhe dar uma oportunidade. Você vai para o Brasil, você vai ficar lá no Brasil até a companhia sair daqui dessa cidade. Quando a companhia sair daqui dessa cidade, você retorna para a companhia. Essa é a primeira opção. A outra opção é, você vai, com 30 dias, você volta, você vai continuar saindo com essa menina e eu vou lhe botar para fora por justa causa. Você vai sair e vai perder todo o dinheiro que você tem aqui. Aí eu falei assim, velho, eu vou e fico lá, quando a companhia sair daqui, eu volto, para não perder meu dinheiro, né? E aí eu fui para o Brasil, fiquei de agosto até dezembro. Aí no final de dezembro, quando a companhia saiu de Reno para ir para Chicago, aí eu voltei de novo para Chicago. Então essa foi uma das histórias que me deixou assim uma gratidão muito grande pelo Franco, ao ponto de eu sugerir, né, aquela homenagem a ele, fiz aquela indicação para que ele, porque todo esse trabalho, imagine você levar a cultura que não é sua, né? Trabalhar, ter dor de cabeça com mais de 50 cabeças de culturas diferentes, de hábitos diferentes, né? Tudo bem que ele poderia estar ganhando dinheiro, mas estava abrindo, pô. Então era uma maneira de eu ter de reconhecer tudo isso que ele fez, né? Então essa foi uma história que marcou minha vida. Não, ótimo. Mas essa é uma história bonita, emocionante, gente, que é aquelas que não pode contar nesse horário, mestre. Aquelas que a gente que tem horário que é só depois que as crianças dormiram que a gente pode contar. A gente quer saber dessas. Não, mas tem nessa cidade de Reno mesmo. Eu tive um problema com o mestre King Kong. Hoje a gente estava até conversando com ele, né? Que nós brigamos dentro do cassino. E os segurança tudo olhando, dentro do cassino, os segurança tudo olhando, ninguém se metia, e a gente lá embolando no chão, um grudado no outro, esse negócio todo. Aí você vê a cabeça, pô, de baiano, capoeirista, né? De sangue fervendo, todo mundo novo. E por aí vai. Mas tem histórias. Não chegaram a ser preso. Não chegaram a ser preso, mestre. Não, por pouco. Mestre, o senhor ia contar uma outra história. Antes, eu quero tocar no prêmio Berimbau de Ouro com o senhor, porque até é um dos parceiros nossos aqui. Mas eu queria que o senhor falou de uma história do Dominguinho, né? Dominguinho. É que tá falando. Aqui tem uma história, como eu estava falando para você, Dunga, certo? Era uma época que você tinha o que oferecer, você oportunizava as pessoas que tinham um sonho de querer viajar e você fazia com que aquele sonho, você dava oportunidade para que virasse realidade, né? Você chegava e é como se fosse o filho, né? Você fala, estude que o caminho é esse e ele consegue trilhar aquele caminho. E o Dominguinho... Só uma coisinha, mestre, aqui, ó, só porque eu não quero deixar passar isso, o pessoal aqui, que foi o Bananal, eu acho, o Johnny Santana, o pessoal tá rindo do senhor. E eu acho que eles devem estar rindo porque o senhor foi o primeiro a brigar lá em... Como é? Em Reno? Em Reno, e não ganhar dinheiro, porque o UFC hoje promove lutas direto e ganha dinheiro. E o senhor me faz um troço e não ganha dinheiro, né? E ainda mais com esse King Kong, isso é espetáculo que eu ia pagar para ver. Continue. Mas depois dessa briga, quem pagou foi a gente, pô. Quem ainda pagou a multa. Quem pagou a multa. Aí tá falando, Dominguinho mesmo é um dos que ele, praticamente a família toda foram de artista. A irmã dele até hoje, acho que ainda está no balé folclórico, né? Ele tá lá, o outro irmão parou, estava mas até hoje ele está na Itália, né? Hoje está aqui em Salvador, porque não está podendo, por causa desse negócio do coronavírus, né? Não está podendo retornar, mas ainda continua trabalhando com capoeira e fazendo outras atividades, entende? E é complicado nesse sentido. Tem o Val Boa Morte, você conhece? O mestre Val Boa Morte? Sim, conheço.
O mestre Ivan Boa Morte, a família dele toda trabalhou com show junto com ele, né? O Jorginho, o Ney. O Ney, quando entrou no Balé Folclórico, eu acho que tinha 8 anos de idade, né? Então, quando eu falo assim, a capoeira hoje está pelo mundo afora espalhado, pô, quer dizer, tem muito a agradecer a toda essa galera, entendeu? Que veio da década de 70, 80, que foram abrindo as portas, dando visibilidade para a capoeira lá fora. Semana eu perguntei ao mestre Val, né? Como foi em 97, nós tivemos na Austrália com o Oba Oba, e ele, na cidade de Melbourne, e ele dava aula lá, né? E aí eu perguntei para ele como é que foi, depois que o Oba Oba teve lá, como é que foi o fluxo de aluno dele lá. Ele disse, pô, Jones, aumentou, teve um aumento grande, muita gente se interessou mais pela capoeira, por causa da visibilidade que teve. E coincidiu também que era na época que estava o filme com o... Do Marco da Casca? Do... Não, o Only the Strong, Esporte Sangrento. Esporte Sangrento. Mestre, deixa eu só fazer um comentário. Toda vez que eu ouço esse nome, eu faço esse comentário. Porque Only the Strongs, né? Que em inglês é somente para os fortes, né? E aqui no Brasil, me destrói o nome botando Esporte Sangrento. Se eu assistisse o filme lá nos Estados Unidos, eu ia botar meu filho. Agora, se eu assistisse o filme com esse nome aqui no Brasil, meu filho não passa nem perto. É complicado. Você nem deixava ele assistir, né? Claro, não é? É brabo a gente... dessas coisas. Sim, continue, mestre. Tem dessas coisas. Então, aí o Val chegou e falou, não, pô, depois que o Oba Oba passou por aqui, teve uma visibilidade muito, muito grande, muito grande. Hoje, mestre, eu vou dizer assim, ó, infelizmente, eu sei que o senhor conhece muitos capoeiristas, né, que estão hoje lá fora, tentando fazer um trabalho com capoeira, que eu sei que é difícil, muito difícil, hoje para a pessoa viver só de capoeira lá fora. Eu digo a você, o cara vai ter que pintar prédio, rebocar, fazer faxina, trabalhar de garçom, fazer alguma coisa e continuar fazendo sua capoeira, leva uma vida do mesmo jeito que leva aqui no Brasil. Entendeu? Fazendo suas atividades e indo para a capoeira da mesma forma. Porque está complicado. Eu fui fazer em 2005. Eu fui para a Itália, né, de férias. Aí a Márcia e o Dominguinho, acho que eles estão aí escutando também. Para você ter uma ideia, eu paguei, né, minha passagem, né, e fui para lá. Quando cheguei lá, fiz show com o Dominguinho, com o Márcia, fiz outros trabalhos, tal. Tirei o dinheiro da passagem e ainda trouxe dinheiro. Tá? Naquela época, a Márcia e o Dominguinho me pagavam, parece que 100 euros por show. E nós tínhamos show quase toda noite. Hoje, um trabalhozinho de capoeira que se faça por lá, o cara quer dar 25, 30, 35 euros. Entende? Meu filho estava fazendo show na Espanha, depois foi para a República Tcheca, fazia show lá, ganhava 150, 200 euros por noite. Parou de fazer, que depois a coisa foi caindo, queriam pagar ele só 50. Né? Então, hoje já não tem. Eu acho que o número de capoeiristas, de povo, de show, tentando fazer show lá fora, já não tem mais. Muitos que foram já estão voltando. Muitos que foram... Olha o mestre Dominguinho aí falando aí. O mestre, nós temos uma outra pergunta aí que eu queria que o Fly nos ajudasse, quando o mestre Fly nos ajudasse. Dominguinhos cuidou de mim como um pai em Roma. Olha aí, lembra? O seu filho, acho que é o Johnny Santana. Meu filho, isso aí. Então, Fly, ajuda com as perguntas aí para nós, por favor. O mestre Limãozinho está fazendo uma pergunta aqui, se o senhor conheceu. Me ajuda aí, Fly. Tem como colocar ela aí? Ou Fly, pergunta. Antes de fazer a pergunta do mestre Limãozinho, mestre, queria tocar num assunto com o senhor, que até foi legal o senhor ter falado sobre esse problema agora. Na mesma época que o senhor saiu, ali em 90, 91, também teve o grupo do mestre Valdemar, e o meu mestre também viajou para a Europa, que foi o Brasil Ginga Show.
e lá eles ficaram, parece, se eu não me engano, né, eu posso estar errado, mas se eu não me engano foi um mês só na Inglaterra, e tiveram que voltar de lá por problemas que não deu muito certo os shows lá. O senhor passou por alguma dificuldade, assim, alguma viagem fora que teve que passar alguns perrengues lá? Rapaz, passei quando eu caí na loucura de eu falar assim, eu vou montar o meu show, né? Vou montar o meu show. E aí me apareceu um pessoal do México, e aí querendo um show para poder ir para lá para ficar 3 meses. Aí eu falei, tá bom, beleza. Aí como é, tal? Aí não, queremos assim, aí vamos escolher as mulheres, tal. Aí ele queria 4 mulheres e dois homens, né, para poder fazer capoeira, fazer samba, fazer animação, tal, 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 tal. Aí o que é que acontece? Na época eu não tinha a roupa do show, né? E tinha uma colega minha, Darcy, que trabalhou lá na Moenda também, e ela tinha um figurino que ela fazia um show. Aí eu chamei ela para ir poder fazer esse show comigo, né? Levava ela tal, e ela entrava com as roupas, e aí o marido dela, que era Nuna, era percussionista, ia estar tocando, então aí já tinha. Mas só que ela tinha 1,60 m e pouco, né? Não era um mulherão do jeito que os caras queriam. E os caras, quando ele chegou lá, nós fizemos a audição, que ele escolheram as meninas, né? Então ele escolheu na época a Zana, a Patrícia, mas é Patrícia o nome dela, me esqueci agora o nome da ordinária. Foi Zana, Darcy, Priscila, quem foi a outra? Não, e a outra era uma Esté. Aí teve um problema logo na viagem, essa Esté não pôde ir, né? Foi logo depois do carnaval, estava no show. Resumindo, o cara queria 4 mulheres, e aí ficou me aguardando lá no México. Quando eu cheguei lá com 2 mulheres e meia, né? Porque as 2 eram altas e a outra era baixinha. Aí já começou por aí, né? O cara, peraí, Johnny, você tinha que me trazer 4 mulheres e você só trouxe, e tinha pago já a passagem, né, dela, visto de passaporte, tudo isso, e você só me vem com 2 e meia. Aí aquilo ali já me chateou, né? Aí fiquei assim, tal. Mesmo assim, essas 2 e meia, como eram 2, né? E eram 2 empresários, um já estava de olho em uma e o outro estava de olho na outra. Mas aí estava eu, o mestre Dum, de capoeira era eu e Dum, era a Nuna na percussão e as 3 meninas. Mas só que uma das meninas estava comigo, a outra, quando chegou lá, Dum começou a se acertar, e Darcy estava com o marido dela. Pô. Então não ficou nada para os caras, né? Os caras, quando chegou lá, investiu aquele negócio, achou que ia ter alguma coisa, tá? Não tinha. E para terminar de completar, de bagunçar tudo, quando a gente estava com 1 mês que nós estávamos lá, a Priscila deu uma crise de apendicite e teve que fazer uma cirurgia. E aí essa era uma viagem para eu ganhar mais ou menos aqui, uns 5 mil dólares, né? Eu, da minha parte, mesmo pagando a todo mundo. Fiquei 1 mês lá fora e quase que eu volto duro, sem dinheiro, porque tive que devolver o dinheiro da passagem daqui, não foi, pagar a cirurgia da outra que ficou doente. E foi complicado para mim nesse sentido. Então foi uma experiência um pouco complicada. Caramba. Mestre. Vou botar a pergunta do Limãozinho. Tá, bota aí para nós. O mestre Limãozinho pergunta se o senhor conheceu o Fernandinho, da companhia do Camisa Roxa, irmão de Cutica. Cutica, eu acho que é. Não conheci não, mas por incrível que pareça, eu faço parte de um grupo do Fernandinho, que é conhecido, acho, como mestre pai, né, alguma coisa assim, o irmão da Norma, né, e a Norma me botou no grupo e eu tenho, assim, um contato pelo WhatsApp, né, que até eu passei o número do mestre Dinho para ele, aí estavam contando, né, da história deles lá na Cidade Baixa.
Mas não conheci, não, o mestre Fernandinho, não. Show. Mestre, a gente está se dirigindo para o final, a gente está com 1 hora e... Então, aquela passagem, cada um de nós vai falar alguma coisa, e o senhor encerra aí com falando alguma coisa que o senhor não contou ainda, e queira falar. Tá? Fly, quer começar aí? Ou encerramos nós? Pode ser, mas o senhor que diz aí. Começo por mim? Pode começar contigo, pode começar. Então, agradecer a todos que estiveram presentes conosco. Lembrando a todos das entrevistas que ainda temos até o final de semana, que estão ali no meu perfil. Todas as entrevistas a gente dá uma pincelada. Hoje à noite, não esquecendo, às 21 horas, temos a entrevista com a mestre Renata, que vai estar falando um pouco aí sobre os exercícios físicos e cuidados e treinamentos dentro da capoeira. E agradecer ao mestre Jones pela oportunidade, pela disposição de estar conosco nessa tarde. Vou eu, mestre Jones, e o senhor termina, tá bom? Mestre Jones, obrigado pela sua disponibilidade. Apesar do senhor estar com a imagem em off, as suas histórias valeram muito. A gente gostou muito da sua presença e do que o senhor trouxe para nós de experiência com seus shows no exterior e dentro do país. Muito obrigado. As suas palavras finais e considerações aí. Um grande abraço. Valeu, Contramestre Fly e Mestre Dunga, eu que agradeço a vocês a oportunidade de estar compartilhando um pouco, né, dessa história, lembrar um pouco dos amigos, né, que tiveram também essa trajetória, né, que ralaram e que estão ralando ainda até hoje. E pedir desculpa aí ao pessoal também aí por causa da imagem, né, não sei o que foi que aconteceu aí, que a coisa aí ficou preta. Né? E é isso aí. Tem assim, não, e só ter a oportunidade de agradecer, né, a todos aqueles que me deram a oportunidade, que deram a oportunidade também a tantos outros, né, a ter vivido essa história, ter realizado o sonho de poder sair do Brasil e mostrar a sua arte, né? Que, querendo ou não, quando a gente entra na roda, a gente entra para querer aparecer, né? Para querer mostrar o melhor de nós. E dessa roda da praça, do palco, da Bahia, poder pisar na Broadway, ir para Las Vegas, e estar viajando o mundo e conhecer outra cultura, né? E conhecer outras línguas, literalmente. Então, isso é muito, muito interessante, é muito importante. E eu só tenho a agradecer a todos eles, né? Ao mestre João de Barro, ao mestre Dinho, né? Ao Carlitinho da Tenda dos Milagres, ao mestre Vermelho da Moenda, né? E tantos outros que nos apoiaram. Não vi, teve um que falou alguma coisa aí. Foi o Dionei, não foi? O Edilnei Ribeiro. Edilnei Ribeiro. Esse é um dos que passou lá pela Moenda, ralou muito lá na Moenda. Muito. Entende? Então, agradecer ao Alço Botelho, né, do Balé Folclórico da Bahia, que todos esses eu tive a oportunidade. Quer dizer, é tipo assim, a escola primária, né? Aí depois você vem para o fundamental, depois você faz um curso, vai para o ensino médio, até chegar na universidade, que seria essas grandes companhias que teve pelo mundo aí afora. Então, eu tive a oportunidade de passar, de conhecer essas pessoas que me deram a oportunidade. Então, eu sou muito grato a todos eles. A todos eles eu sou muito grato. Se eu sou quem eu sou hoje, eu devo tudo a eles, que me deram essa oportunidade para estar, né? Fora o nosso saudoso mestre Braulio, né? Braulino, que
Ainda bem que nós não entramos nessa conversa, porque aí é conversa para mais de Não, mas é muita história que roda. O mestre Jones, a gente está aqui sempre à disposição. Aqui nós temos um ditado aqui no nosso programa, que é que quem conta a história não morre. Então, fica à disposição, se o senhor quiser outro dia trazer alguns amigos, trazer outras pessoas aí para contar mais histórias, até do mestre Braulio e das rodas, o senhor fica à vontade para a gente poder trocar essas experiências. É importante que essa turma nova que está chegando veja o que foi a capoeira, né, a importância que nós tivemos no mundo todo, e hoje, às vezes, a gente está como subproduto aí, né, principalmente dos órgãos governamentais, tá? Muito obrigado, mestre. Eu que agradeço a vocês. Dizer que, como eu falei lá no Berimbau de Ouro, não sei se o senhor lembra, eu estou aguardando muito o seu livro, ou o livro sobre essas histórias aí. Nós conversamos lá e eu disse, poxa, não tem um livro sobre isso ainda? Não tem, mas eu vou te dar o contato, vou te mandar o material aí. E eu já vi alguns vídeos de vocês já, alguns vídeos da companhia. E é isso aí, estamos aguardando o livro. Quando o senhor quiser fazer o lançamento, faça o lançamento com nós, tá, mestre? Vou fazer, sim. Em breve eu vou tentar estar botando isso, tirando da cabeça aí, botando isso aí no papel. No papel. Para poder chegar ao conhecimento aí de todos, né? Porque são histórias faz parte da nossa capoeira. Às vezes o pessoal sabe, pô, como foi que a capoeira chegou em Vancouver, né? Quando foi que chegou em tal lugar, assim, pô. Com certeza. Chegou lá com a primeira pessoa para poder apresentar o show folclórico, né? O próprio mestre Bimba tinha um grupo dele de apresentação, o mestre Canjiquinha. Então, a apresentação, o show de capoeira faz parte do contexto do capoeirista, né? Desse contexto histórico aí. Certo. Então é isso, pessoal. Contra o mestre Fly, se encontramos daqui a pouquinho mais, de novo. Mestre Jones, um prazer, um grande abraço. Até a próxima. Até a próxima, Tchau, pessoal. Axé. Até a próxima. Axé.